Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, concurseiros, concurseiras. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Direito Constitucional pelo Jornal dos Concursos. Hoje nós trataremos de temas muito interessantes, temas importantes e temas atuais sobre o direito constitucional. Tanto que o título da nossa aula de hoje é Temas Modernos de Direito Constitucional. Antes de nós darmos início, é importante fazer aquela rápida revisão. Na última aula, terminamos de estudar o poder constituinte e, basicamente, estudamos o poder constituinte derivado reformador e revisor. Disse aos senhores que o revisor é a via extraordinária e o reformador a via ordinária. Disse aos senhores também que é importante ler e reler o artigo 60, um dos artigos mais importantes da nossa Constituição Federal. Falamos ainda do poder constituinte decorrente, que é aquele poder dado aos Estados-membros para que elaborem suas próprias constituições, devendo, no entanto, observar algumas exigências contidas no texto constitucional, como algumas normas de observância obrigatória. Dessa maneira, concluímos o que foi essa pequena revisão, rápida revisão. Já situei os senhores dentro da matéria para que vocês possam verificar se entenderam o que foi estudado. Se não entendeu, assiste de novo a videoaula para que fique mais claro. Vocês vão ver que com o tempo vocês vão conseguindo captar todas as informações. Hoje, como eu disse aos senhores, nossa 10ª aula, temas modernos de direito constitucional, já estamos avançando bastante. Já acredito que os senhores estão preparados para receber informações sobre temas mais complexos do direito constitucional, temas doutrinários que não encontram respaldo legislativo muitas das vezes, mas temas muito importantes, temas que podem ser objeto de questionamentos tanto numa prova objetiva quanto numa prova escrita. Por isso, os senhores têm que levar esse conhecimento ao concurso público. Vamos a eles então. O primeiro tema é denominado de dupla revisão constitucional. O que é isso? Nós vimos no Poder Constituinte que o processo de alteração da Constituição ele é um processo dificultoso. Existem diversas limitações, existem limitações temporais, existem limitações circunstanciais, limitações materiais e, sobretudo, as limitações formais que são que mantêm relação com o tema que nós vamos verificar. Eu disse aos senhores que elas podem ser objetivas e subjetivas. As objetivas ligadas ao quórum de aprovação e também ao tipo de votação, e as subjetivas sobre quem pode propor essas emendas. Verificando essa dificuldade da aprovação das emendas constitucionais, surgiu na doutrina, existe doutrina no Brasil que concorda com essa informação, surgiu a ideia dessa dupla revisão constitucional. O que seria essa dupla revisão constitucional? Seria feita uma emenda constitucional determinando que determinado assunto, determinando que um assunto pudesse ser aprovado com um quórum diferente, pudesse ser votado e aprovado de uma maneira diversa da emenda constitucional. Então viria uma primeira emenda à Constituição dizendo, assunto A, quando discutido, poderá ser aprovado, por exemplo, por maioria absoluta e não por 3/5. Essa emenda seria aprovada com o quórum de emenda constitucional, no entanto, ela daria autorização para que esse outro tema pudesse ser tratado e pudesse ser votado e discutido com exigências menores. E qual o exemplo clássico disso? Muito se fala em nosso país sobre a reforma política. E no início do governo Lula, existiu a intenção de que fosse feita uma emenda constitucional determinando que a reforma política pudesse ser votada com um quórum de maioria absoluta. Então, a ideia era que fosse feita uma emenda, essa emenda seria aprovada seguindo as exigências do artigo 60 e, em seguida, essa reforma política poderia ser votada e aprovada com um processo de alteração constitucional muito mais fácil do que efetivamente se exige pela Constituição. É claro que isso não é aceito pela maioria da doutrina, pois configuraria uma fraude constitucional. Por que fraude constitucional? Porque o Constituinte estaria modificando o processo de alteração da Constituição, alterando esse processo simplesmente para garantir a aprovação de alguma norma ou de algum assunto de interesse desse legislador constituinte. Por isso, isso não é aceito no nosso ordenamento, embora exista doutrina divergente que ache isso interessante.
É óbvio que é um processo interessante. No entanto, ele vai configurar fraude legislativa. Segundo tema importante, judicialização das relações sociais. Esse tema, ele encontra muitos exemplos na doutrina e é um tema muito atual, pois o acesso ao judiciário hoje é muito mais facilitado do que antigamente. E em razão disso, todos os assuntos são levados ao judiciário. Essa judicialização das relações sociais encontra relação também com a judicialização das relações havidas na política. Hoje, as assembleias, a Câmara dos Deputados, o Senado, levam vários assuntos também para serem discutidos dentro do Poder Judiciário. E por que isso vem acontecendo? Com relação às relações políticas, a judicialização das relações políticas, isso acontece em razão de um enfraquecimento do Poder Legislativo em detrimento do Poder Judiciário, que vem ganhando força. Com relação à judicialização das relações sociais, o aumento do acesso às informações permitiu que essas relações sociais fossem levadas mais frequentemente ao Poder Judiciário. A criação da Defensoria Pública, por exemplo, também permitiu esse acesso ao Judiciário, a criação e efetivação da Defensoria Pública. Tá? Ela permitiu que esse acesso ao Judiciário fosse mais fácil. Por isso, muitos assuntos que seriam, até determinado ponto, irrelevantes sobre o aspecto do Poder Judiciário, hoje são levados lá. Eu já falei, já trouxe até um exemplo para os senhores em uma das aulas passadas, quando eu disse que no estado de Minas Gerais levou-se ao Poder Judiciário a discussão sobre o colarinho da cerveja. Se o valor cobrado pelos bares no estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, equivalia efetivamente à quantidade de bebida servida. E como o colarinho muitas vezes era muito grande, etc., entendeu-se que o consumidor era lesado pelo bar, havia uma lesão ao consumidor e que o valor cobrado então era excessivo. Motivo pelo qual alguns bares tiveram inclusive que se adaptar em razão de uma decisão do Poder Judiciário, que disse: o colarinho não pode ser cobrado, então deve ser descontado aquela quantidade aquele espaço ocupado pelo colarinho na quantidade de bebida servida, portanto o preço deveria ser diferente. Isso é uma relação social que é levada ao Poder Judiciário para que ele possa decidir. Da mesma forma, as situações políticas que são levadas ao Poder Judiciário para que ele decida, já que ele vem ganhando força em detrimento dos outros poderes. Continuando, próximo tema bastante importante é sobre a hierarquia existente, se existe ou não hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. A resposta eu já dou de cara para os senhores: não existe hierarquia entre lei complementar e entre lei ordinária. Professor, mas por que nós temos essa impressão de que existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária? Naquela pirâmide de Hans Kelsen que eu trouxe para os senhores também já em uma das nossas aulas, eu disse que a Constituição está no topo e abaixo as demais normas infraconstitucionais. A lei complementar e a lei ordinária não estão escalonadas nessa pirâmide, mas não existe hierarquia entre elas. Essa sensação da existência dessa hierarquia se deve justamente por causa de alguns motivos. Quais seriam eles? A lei ordinária vem a trabalhar tem um caráter residual, não tem uma competência, não tem matéria reservada como a lei complementar. Ou seja, o que isso significa? A lei ordinária, ela fica como se ela fosse marginalizada. Se não existir regra que exija um determinado quórum, um determinado procedimento, se não existir uma matéria que exija um determinado tipo de lei, ela será residual. E essa competência residual cabe à lei ordinária, diferente da lei complementar, que tem uma matéria reservada e aquela matéria só pode ser tratada através de lei complementar. Ainda, uma outra diferença que traz essa falsa impressão de hierarquia de normas. Nós temos aqui lei complementar e lei ordinária, conforme a gente pode olhar no slide. O quórum de votação. O quórum de votação de ambas as leis exige-se maioria absoluta, ou seja,
A diferença entre elas, vocês vão observar, é uma diferença formal. Vamos verificar então a diferença existente no quórum de aprovação conforme contido no slide. Para que uma lei complementar possa ser aprovada, exige-se também maioria absoluta. No entanto, para a lei ordinária, exige-se maioria simples. E por isso essa falsa impressão de que existe hierarquia de normas. Vamos voltar e vamos estabelecer então essa existência ou não da hierarquia. Não existe hierarquia de normas, basicamente por e essa falsa impressão de hierarquia se dá por dois motivos. A diferença no quórum de aprovação, já que o quórum de aprovação da lei complementar é mais dificultoso do que o quórum de aprovação da lei ordinária, e em razão da lei complementar ter uma matéria reservada e a lei ordinária ficar marginalizada, ter competência residual. Por isso, essa falsa impressão sobre a hierarquia das normas. É muito importante. Esses três temas que nós vimos são temas modernos, são temas importantes, que vocês têm que ter ao menos um conhecimento básico para que quando caia no concurso público, para que quando venham a ser questionados, vocês possam acertar ou ter como discutir esse tema numa prova escrita, por exemplo. Com isso, a gente termina mais uma aula de Direito Constitucional. Está aqui o meu e-mail, meu Twitter, meu Facebook. Se vocês tiverem dúvidas, pode enviar para a gente. Bons estudos e boa sorte.